Sejam todos muito bem-vindos a mais uma quarta-feira dos Titãs, aqui no canal do YouTube da Sobramex. Eu posso te garantir que tem um MBA em pílulas para vocês aqui, mais de 150 vídeos totalmente gratuitos para você que faz liderança ou gestão, seja de um plano de saúde, da sua própria clínica ou, quem sabe, da direção de um hospital. Seja bem-vindo, Dr. Rodrigo Leite, que está em Paraty, no Rio de Janeiro. Fala, presidente! E aí, meu amigo? Tudo em paz? Dá boa noite a todo mundo. Maria Inês já tá aí, Bruno, professor Ramalho, que não nos abandona nunca, né? Chega, você gosta de marketing? Você já estava fazendo mais uma pós-graduação, mas nós somos de uma época que todo mundo falava da propaganda, né? Tem aquela célebre frase: a propaganda é a alma do negócio. Só que as coisas mudaram, né? Tivemos esse boom das redes sociais, esse boom da tecnologia, agora todo mundo falando de inteligência artificial, então as coisas precisam mudar. Porém, tem coisas que não mudam, né? Nós temos regras a serem seguidas, temos conselhos federais que nos cerceiam de algumas atuações, e hoje o assunto é instigante, diria eu. Muito bom, exatamente isso. Quer dizer, até onde nós podemos ir em relação à publicidade médica. E hoje nós não vamos só nós participarmos aqui, não. Nós trouxemos um titã de verdade, um grande titã, um amigo, o Dr. Renato Assis é advogado, é especialista em direito médico, é conselheiro da Anadem e é um dos maiores advogados de Minas Gerais, mas eu sei que o Renato atua no Brasil inteiro. Então, Renato, uma honra, faz tempo que eu quero você aqui, meu amigo, que honra. Boa noite, Xiga, boa noite, Rodrigo, boa noite a todos aí que nos assistem. Olha, depois dessa apresentação fica até difícil, né? Só faltou chamar de bonito. Só que aí também já fica absurdo chamar de bonito, né? Mas voz de locutor o cara tem, né, Chico? Eu ia falar que era... Eu ia falar que era o advogado mais elegante do Brasil, pô, mas aí, como eu sei que vai ter gente com um monte de ciúme aí, gerar inveja não tem necessidade, né? Mas vamos nessa. Pelo menos a voz tem que ser bonita, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês, André. Eu acompanho sempre as lives, o conteúdo de vocês, é fantástico. Divulgo bastante aqui em Minas, acredito que vocês ganharam aí muitos adeptos na Sobramex e no todo o conteúdo que vocês compartilham. E é um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Muito bom. O Renato Assis nos mandou várias reflexões. Nós não vamos nos preocupar com o tempo, a gente tem aqui 1 hora. Se der para abordar todas as reflexões, ótimo. Se não der, já fica pré-combinado uma próxima conversa, porque a gente vai acabar às 20 horas em ponto. Então vamos lá. Primeira frase aí, doutor Rodrigo, se você puder nos brindar. Vamos nós, ó. Deixa eu achar só o cursor aqui. Ah lá, ó. Aí. O material de publicidade compõe a documentação médica. Então, isso daí é a primeira boa coisa para pensar. Porque às vezes o médico acha que ele pode fazer o que ele quiser. Então vamos lá. O que você quis dizer com isso, Renato? E, Renato, antes de você começar, eu já vou falar que já recebi uma opção de dúvidas aqui, né? Coisas, propaganda médica, colocar o nome na porta, no vitral do consultório, é propaganda médica? O médico, ele divide o consultório com uma nutricionista, ele pode colocar na porta que tem uma nutricionista no consultório dele, que tem uma esteticista no consultório dele, tem uma série de coisas aí que as pessoas estão muito cheias de dúvidas, né? Sim, geralmente esse tema gera muitas dúvidas. Eu gosto de falar sempre, Chiga, que o médico, ele escolhe uma das profissões mais belas, mas uma das mais árduas, né? Assim como advogado, a pessoa fala muito sobre o advogado não parar de estudar nunca. O médico é a mesma coisa, tem tantas outras profissões, né, que se assemelham à minha, de vocês por isso, mas o médico ele não para nunca os estudos dele. Só que o médico também ele foca muito na parte da medicina e ele acaba não tendo tempo de se tornar um empresário. Então falta conhecimento e muita coisa, e a parte da publicidade é uma delas. Eu acredito que muitas das dúvidas que os médicos têm é por isso, né? Eles focam muito na carreira, especializações, pós-graduações, e essa parte vai ficando um pouquinho para trás. Quando eu falo, Rodrigo, que a publicidade médica ela compõe a documentação médica, isso é um fato, isso é algo que ecoa nos tribunais.
Geralmente, quando o médico quer fazer uma publicidade médica, inclusive eu acho que esse é um termo que foi muito infeliz do Conselho Federal de Medicina, chamar de publicidade, né? Eu gosto de chamar de marketing médico, eu acho que é um termo mais adequado. Geralmente o médico, quando ele quer fazer a publicidade médica ou marketing médico, ele busca o quê? Uma empresa de publicidade, né? Nada mais óbvio. Quando você recebe um processo, você procura advogado. Quando você quer fazer publicidade, você procura publicitários. O problema é que, via de regra, os publicitários não conhecem as regras, né, da medicina, as limitações que os médicos têm para a publicidade, assim como nós, advogados, também temos. E aí nós temos uma série de infrações éticas, mas o que mais me preocupa não são as infrações éticas, não são os processos éticos, mas sim o impacto que essa publicidade mal conduzida acaba causando no paciente, né? Então, nós vamos falar disso um pouquinho mais a seguir, nas outras frases de reflexão, mas quando eu digo que a publicidade médica compõe a documentação médica, o sentido é esse. Não adianta ter um termo de consentimento que traz uma série de avisos, né, sobre riscos, etc., quando a publicidade médica ela passa uma coisa automática, ela tem um discurso de venda e não um discurso informativo. Então, o primeiro ponto que eu acho que os médicos têm que ter consciência é isso. A responsabilidade técnica do que compõe a publicidade médica é do médico. Isso vai ser cobrado dele mais adiante. Maravilha. Perfeito. Um detalhe importante que você falou é que, às vezes, a gente contrata uma agência de publicidade. Isso era uma verdade quase que absoluta 10 anos atrás. Hoje tem um complicador, né, Renato? Porque cada um de nós, com o nosso próprio celular e com as nossas mídias sociais, acaba sendo um publicitário, entre aspas. E aí o risco aumenta mais ainda. Então, se você vai contratar uma agência de publicidade, e que muitas vezes hoje agências de marketing digital nem têm publicitários, é interessante isso. O cara faz um cursinho de marketing digital e vende serviços de marketing digital. Então, fiquem atentos. A responsabilidade de conhecer o Conselho de Ética do Conselho Federal, que tem normas muito claras sobre a publicidade, nós vamos abordar os principais tópicos hoje aqui, é a responsabilidade do médico. Não adianta depois chorar e falar, eu não sabia, porque a ignorância não diminui a culpa. Tá certo, doutor Renato? É isso. E tem um ponto muito importante que eu acho que todos têm que entender, é que muitas vezes a publicidade ela implica numa promessa velada de resultado. Esse é um ponto que eu acredito que vale a pena abordar um pouco mais adiante, porque, olha, o médico tem obrigação de resultado, eu defendo que não, inclusive para algumas áreas aí ligadas à estética, que existe um entendimento que sim, eu tenho uma visão um pouco diferente que eu vou explicar mais adiante, mas eu acredito que o resultado, a promessa de resultado e a obrigação, ela existe, a obrigação existe quando existe uma promessa. Aí é o advogado, é o padeiro, qualquer profissional que se comprometer a algo, ele precisa entregar. E o marketing médico, a publicidade médica, muitas vezes implica numa promessa indireta de resultado. Isso é um grande risco para os médicos. Perfeito. Então tá na hora de eu começar a processar um McDonald's, né? Porque eu nunca consegui comer um Big Mac igual eles mostram na foto. Poderia. Põe a segunda frase, por favor, Rodrigo. Porque se a gente quando pega seguindo essa linha, né? Você está oferecendo, o que eu estou colocando? Você falou de estética, é muito complicado. E o que o Xiga falou aí, voltando à propaganda, né, o grito das redes sociais ecoa nos tribunais. Você vai para suas mídias sociais, você fala, muitas vezes o colega médico, ele começa a falar, ele não escreve um texto, ele grava um vídeo e ele começa a falar espontaneamente, e pode falar alguma coisa que realmente não deveria, ou da maneira como não deveria. Isso fica gravado, né? Posso falar por experiência própria, quero aproveitar e mandar um abraço para o Dr. Limark, que participei de um congresso de odontologia, um congresso organizado pelo Eduardo Picanso, um colega também muito atuante na área, e um congresso que juntou diversos profissionais da área da saúde. E eu recebi sofri uma sindicância, porque tinha alguma coisa, o que é muito legal, que eu falo também, aproveitando para fazer deixar minha crítica, né, já que fica gravado, o CRM envia um documento para você e não fala, olha, doutor, o senhor participou de um congresso que dizia que diversos profissionais estão compartilhando conhecimento. O senhor, como médico, não pode... Não, tem um papel, recebeu uma lista, uma série de papéis
que eu fiquei perdido sem saber, vem cá, o que está acontecendo, do que eu estou sendo acusado, né? Então, acionei o Limark, a gente olhou e falou, Rodrigo, é exatamente isso. E a defesa dele foi toda, incrivelmente, toda feita com postagens do meu Instagram, sem que eu soubesse. Tudo que eu postei no Instagram me defendeu pela forma como foi postado. Então, da mesma maneira que se eu tivesse colocado de uma forma diferente, ele não teria conseguido me defender. Então, é um caso real. Ecoa nos tribunais, né, Renato? Sem Exatamente. dúvida. Na verdade, hoje, o principal meio de comunicação da sociedade são as redes sociais. Isso é algo inegável, isso é algo que o Conselho Federal de Medicina tem que acordar o quanto antes para isso. Eu acredito que esse tradicionalismo que eles tentam carregar até hoje na medicina e tantas outras coisas, isso não cabe mais, não existe mais. Eu poderia falar a mesma coisa da OAB, né? Só que tem que ter cuidado para falar da OAB, porque ultimamente, né, tá uma lei da mordaça danada também. É verdade. E enquanto o Conselho Federal de Medicina ele flexibiliza algumas regras, felizmente, eu acho que numa velocidade muito aquém do que nós precisamos, a OAB segue enrijecendo algumas regras. É uma coisa bizonha, mas é um assunto para outro dia. Quando eu digo que a fala na rede social ecoa nos tribunais, as redes sociais elas são a faca de dois gumes, né? Então, hoje, todo mundo quer ser referência e muitos profissionais, né, antes de aprender, estão tentando ensinar para os outros. E esse é o perigo, esse é o problema, né? Eu vejo jovens médicos, né, ainda em formação, não médicos ainda, né, estudantes, alguns jovens também já formados, e, sinceramente, não se escolheram medicina. É uma total falta de vocação, né? E parece que o pessoal está mais interessado em ser blogueiro, referência em rede social, ganhar seguidor. Então, isso é um pouco complicado. Existe uma conexão direta, né? Como eu disse, principalmente de comunicação hoje são as redes sociais. Nas redes sociais se fecha negócios. Agora, o conceito da publicidade médica ele não pode ser abandonado, né? O conceito do marketing, aí, que eu gosto de chamar, porque o caráter dele é informativo, não é o caráter de venda. E quando você traz um discurso de venda nas redes sociais, isso vai ser cobrado lá na frente, né? O objetivo da publicidade médica é informar e não vender. Está aí mais uma frase interessante. Então, quando o discurso ele é equivocado nas redes sociais, você paga esse preço lá na frente. Quando o discurso ele é correto, ele é eivado de correção, conforme os ditames do Código de Ética Médica, ele serve para te defender, igual foi o caso, Rodrigo, que você trouxe para a gente. Eu tenho muitos casos como esse, mas, infelizmente, eu tenho muitos outros ainda indefensáveis por conta das infrações éticas que acontecem. Mas eu repito, a preocupação de muitos médicos é com infração ética. A minha não é. A minha é no efeito que isso causa na sociedade, nas pessoas e, sobretudo, nos pacientes, né? Porque não adianta, né, quando eu coloco lá, por exemplo, um antes e depois, ou vários, né, um excesso de antes e depois, tem alguns médicos aí que eu olho a página deles, a cada 50 postagens antes e depois, tem uma postagem, tem uma foto dele. Então, parece um catálogo, né? E aquilo causa um impacto no paciente. Quando ele olha para aquilo, ele vê um antes e depois, exatamente o que ele vê. Ele não vê dor, ele não vê risco, ele não vê um pós-operatório doloroso, muitas vezes, né? Ruim, internado no hospital, ele não vê nada disso. Ele vê uma barriga gordinha, depois ele vê lá uma barriga sarada, né? Depois de uma lipo-HD. Agora, quando ele faz esse procedimento e ele sente dor, né? Quando a paciente acorda depois de uma abdominoplastia, é uma recuperação terrível. Eu sei que eu já tive, minha esposa já fez. E se isso não tivesse sido bem explicado, bem passado, é claro que o médico vai ter problema. Não adianta falar depois, não, estava lá nas letrinhas pequenininhas do termo de consentimento que você assinou. Não, porque esse paciente ele foi atraído por um antes e depois, que não tem dor, não tem risco, não tem recuperação dolorosa, dias sem trabalhar, etc. Então é muito importante que os médicos tenham essa visão e apresentem algo real nas redes sociais, porque isso vai ser cobrado depois, via de regra nos tribunais, né? E quem julga esses casos, André, quem julga é um paciente, não é um médico. Eu nunca vi um juiz médico. Agora, todos os juízes são pacientes. A empatia dele está com o paciente, não está com o médico. Perfeito. Então, olha só, você que está assistindo, presta bastante atenção. O doutor Renato acabou de falar do antes e o depois.
mesmo que em alguns lugares do Brasil, alguns juízes tenham dado algum tipo de liminar, o Conselho Federal, me corrija se eu estiver errado, Renato, o Conselho Federal de Medicina ainda considera que a gente, como médico, não pode fazer antes e depois. A nutricionista pode, o dermato funcional da fisioterapia, se quiser, faz, a esteticista faz. Dentista pode, e o médico não pode. Então, só o médico não pode, né? Na verdade. Tem 2 pilares. Um é esse fato que o Renato está falando, que é muito importante. A expectativa que você cria no cliente e acaba que o cliente vai dizer, mas ele mostrou esse resultado, eu quero esse resultado. Esse é um ponto que o Renato está dizendo que até preocupa mais ele. Sim. E o outro, que é o mais fácil para vocês, é dar uma estudada no código de ética. Antes e depois, não. Você pode ser o melhor cirurgião da sua cidade, mas você não pode se intitular o melhor. Você pode ter uma habilidade ótima de mão e fazer uma cirurgia que até você acha que você criou essa técnica, mas você não pode dizer que você criou uma nova técnica revolucionária. Então, fiquem atentos a isso. Então, vamos lá. Tem mais uma frase aí, Rodrigo? Tem sim, Chega. Eu quero só falar da resolução do Conselho Federal de Medicina, né? A resolução 1974 de 2011, parece que teve um adendo agora, teve uma mudança, não me recordo qual o número agora, mas essa de base, você já consegue entender o que você pode e o que você não pode fazer, né? Então isso é bastante importante, né? Mas a informação de qualidade atrai um tipo de paciente, discurso de venda atrai outro. Exatamente o que você acabou de falar, né, Renata? Quando você faz uma propaganda, né? Você está oferecendo um produto que você coloca ali, um bumbum, que às vezes nem é o mesmo, né? O bumbum que está aparecendo na foto que estava gordinho com o bumbum que está todo bonito, não é o mesmo bumbum, mas na foto é como se fosse. Se você olha aquilo, você imagina, eu quero que o meu fique igual a esse daqui, tem que ficar. É eu chegar para fazer uma plástica com o Dr. Gustavo Gomide e falar, Gustavo, eu quero ficar, assim, pode me deixar um pouco mais feio, se me deixar parecido com o Brad Pitt. Eu achei que você fosse falar Vin Diesel, pô, era mais fácil, cara. Não, é porque esse é meu irmão gêmeo, né, cara? Mas é sério, porque as pessoas, elas compram isso, né? Então, como a frase está dizendo, se você mostra a vantagem ou a necessidade para realmente quem tem necessidade de fazer uma cirurgia plástica, de fazer algum procedimento, e aquela pessoa que está querendo, só está preocupado com a estética, você está trabalhando com 2 nichos completamente diferentes, né? Vamos lá, sobre a resolução, tem a resolução 2126 de 2015, ela já foi criada num contexto de redes sociais, então ela fala sobre selfie, ela fala sobre blog, Facebook, etc. Um ponto interessante, Rodrigo, é que eu discordo do posicionamento. Qual que é o problema de postar uma selfie com o paciente? Então, acho que é um exagero muito grande, tá? Do médico não poder, por exemplo, postar uma selfie com o paciente. Eu entendo quem discorda, respeito, mas é a minha visão. E para ser, com todo o respeito a quem discorda também, para ser uma imagem desonesta, não precisa nem ser de outra pessoa e nem ser um antes e depois. Porque se você tira uma foto, Rodrigo, de uma barriga, depois de uma lipo HD, aquele pós-operatório imediato, sem uma gordurinha, sem inchaço ainda, passa um óleo, coloca iluminação indireta. Tem muitos médicos que têm um verdadeiro estúdio com videomakers na clínica. É uma foto desonesta, porque nem aquele paciente da foto, aquela paciente no caso, o resultado é aquele. Aquilo é uma ilusão de ótica. Então, quando você posta aquilo, eu acredito que está mais do que claro que você vai ter problema, porque aquela mesma paciente, eu digo o que aconteceu, Chico, com clientes meus. Não, mas a paciente está reclamando do resultado dela, por causa da foto que eu postei dela. Mas é claro, o resultado não é aquele, né? Eu não estou dizendo que a foto foi manipulada, embora sob certa ótica, né? Você colocou iluminação, passar um óleo. Então é uma coisa que tem que ter muito cuidado, porque essa cobrança ela acontece, né? Inclusive de outros pacientes, né? Eu tenho alguns clientes sendo muito incomodados aqui por pacientes que veem uma foto no Instagram e falam, opa, esse resultado aí, o meu não ficou desse jeito. Aí ele tem que explicar que é um biotipo diferente, um corpo diferente, um procedimento que foi feito diferente, né? Buscando um objetivo diferente. Mas são questionamentos aí que acontecem e complica bastante, né? Sobre essa questão de informação atrair um tipo de paciente e discurso de venda atrair outro,
Isso é uma luta minha com os médicos, com os dentistas também, para conseguir colocar isso na cabeça deles, Rodrigo, porque eu me coloco como exemplo, tá? Eu troquei de médico recentemente para uma médica que eu sigo no Instagram. Olha que legal. E o conteúdo dele é tão interessante, tão informativo, que eu troquei de médico. E eu sou um bom paciente, eu sou um paciente que não leva problema, né? Eu não tenho esse perfil. E o que me atraiu foi informação. O que eu busco com ela é informação. Agora, quando eu comparo isso um pouquinho, eu fiz uma consultoria ontem numa clínica, Xiga, e o médico, dono do hospital e da clínica, é pescador. E eu falei com ele, deixa eu comparar aqui de um jeito um pouco ortodoxo. Pensa que você está pescando, tá? Você pesca com minhoca, você atrai um tipo de peixe. Com a isca viva, né? Você atrai um carnívoro, sei lá, uma traíra com lambari. Eu não sou pescador, posso estar falando besteira aqui, tá? Mas foi o exemplo que eu dei para ele. O paciente de rede social que é atraído por antes e depois, e por esse tipo, eu não vou me limitar aqui ao antes e depois, mas esse tipo de publicidade sob certa ótica desonesta, que mostra algo que não é entregue de fato, que dificilmente é entregue, você vai atrair o paciente que vai te cobrar exatamente aquilo. Agora, quando você faz um marketing de informação, que esse sim é o conceito da publicidade médica, que o Conselho Federal quis passar nas resoluções, aí você atrai o paciente de verdade. Você não precisa ter um conteúdo apelativo que te traga aí o risco de reiteradas infrações éticas, problemas com os colegas de profissão e tantos outros, né? Eu falei que a rede social ela é o maior meio de comunicação hoje. Nós dizemos também, até o Dr. Raul fala muito isso, que a internet hoje, as redes sociais, são a praça pública moderna. Então, lá que nós somos carregados pelas multidões, mas lá que nós somos linchados publicamente, sem possibilidade de defesa também. Exatamente. Então, os médicos mais blogueiros, via de regra, têm um trabalho danado com gerenciamento de crise em redes sociais, gerenciamento de crise de imagem, e as redes sociais dão muito mais trabalho do que a imprensa, né? Geralmente, o pessoal acha que a imprensa é o problema. Não, a imprensa conversa, a imprensa te ouve, a imprensa pode ser facilmente responsabilizada em caso de deslize, e ela sabe disso. Agora, os anônimos nas redes sociais, eles são terríveis. Então, é um risco muito grande que o profissional assume quando resolve surfar nessa onda aí dos blogueiros, né, dos influencers nas redes sociais. É um risco, né, quando você contrata um influencer, porque se qualquer coisa desagrada o cara, mesmo que seja o pacto comercial, do mesmo jeito que ele jogou sua autoridade lá para cima, ele destrói, né? É uma guerra, é um risco, é bem arriscado. Alguns médicos com grande volume de seguidores nas redes sociais, teve um particularmente, não vou citar nomes aqui, mas um cara que beirava 1 milhão de seguidores, ele viajou e ele fez uma brincadeira com uma atendente, né? Falando besteira, falando bobagem, falando aquelas brincadeiras latinas, né? Que Sim. Todos nós fizemos ao longo das nossas vidas, como adolescentes, como adultos. A gente sempre fez isso, é uma coisa que é cultural nossa. Errado ou não é isso que está no questionamento, mas ele fez isso foi postado e o cara foi massacrado pela imprensa. Você deve saber de quem eu estou falando. Ele foi massacrado pela imprensa. Só que era um cara muito forte, porque ele tem, além dessa pegada dele do dia a dia, da política, de tudo, ele é um cara que entrega muita informação, um cara que fala muito de medicina, que tinha uma base, vamos dizer, uma base mais sólida. Mas ainda assim o cara perdeu um número de seguidores assim absurdo por conta disso, né? Isso é um fato que aconteceu tem 2 anos, não está longe disso, né? E assim, a gente tem que ter sempre na nossa perspectiva como o outro lado, que é leigo, muitas vezes ignorante na nossa área de atuação, como que ele vai interpretar isso? Eu fiz um procedimento, Rodrigo, olha que interessante essa visão, com um ótimo médico, meu amigo, ótimo, a minha crítica aqui não é quanto a ele, mas sim essa desconexão entre ele e o marketing, né? Eu fiz há alguns anos uma remoção de tatuagem, e eu já tinha visto na rede social dele, é um médico, meu amigo. Gente, é a coisa mais linda do mundo quando você vê isso em rede social. Chega um laserzinho, tec, 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 tec na pele, a pele vai ficando branquinha, ou seja, aquele imediato que você vê ali, a tatuagem está sumindo, né? E pronto, acabou.
Aí o vídeo acaba. Eu fui lá fazer, gente, queimadura de 3º grau, é uma coisa horrorosa. 2 noites sem dormir com sangue escorrendo no braço. O máximo Terrível, que eu né? consegui, felizmente o que eu buscava era um clareamento, para eu fazer outra tatuagem por cima. Eu não queria remover. Porque não removeu, foram 3 sessões horrorosas, foi uma tortura, né? E no final eu falei com ele, falei, querido, para de publicar esses vídeos, você vai ter muito problema. Ele, eu já tô tendo reclamação, mas por quê? Eu falei, por quê, cara? Olha o que você está postando. Você posta uma coisa linda, linda, coloca uma musiquinha, a paciente tomando um cafezinho e fazendo a remoção. Aparentemente ela é removida ali, 90%. Não, aquele branquinho desaparece no outro dia, fica uma casca, uma ferida tremenda, uma queimadura tremenda, tinha uma coisa horrorosa. A recuperação é terrível, então é uma desconexão total da realidade que é apresentado. Isso eu estou falando, gente, de um médico super legal, super honesto. Ele simplesmente não tinha se colocado na perspectiva do paciente. Perfeito. E hoje, né, eu acompanho ele em rede social, vejo ele fazendo isso. Às vezes ele fala comigo, olha, isso aqui tá legal. Eu falo, olha, aqui eu tô te dando a visão do advogado. Não tá, mas na do paciente eu acredito sim. Então é uma empatia que o médico não pode perder de vista nunca. Perfeito. O médico ele pode compartilhar o antes e o depois se for a paciente que postou e marcou o médico? Essa é uma dúvida constante. Sim, também não. Nem uma postagem simples, tá? Ele pode, mas como eu disse, eu discordo dessas regras, tá? Uma serve com o paciente, até porque, né, é uma coisa defensável. Eu tenho vários clientes que já postaram, nós fizemos a defesa no conselho, tivemos sucesso, tá? A regra ela não é tão clara em relação à repostagem. Só que muitas vezes, Chiga, a gente vê uma prática velada de utilização de fotos com essas repostagens. Então, dá para identificar que são pessoas que estão sempre postando, o médico está sempre repostando. E os conselhos, eles declararam guerra contra isso, os conselhos regionais. Então, está tendo um rigor muito grande, inclusive em postagens totalmente legais, né, dentro das regras. Eu acho que eles estão expandindo aí a atuação e o radar em relação a esse tipo de infração ética, para depois ir filtrando internamente, porque realmente tem muita gente recebendo notificações de sindicâncias e processos totalmente improcedentes na minha visão. Eu não vejo problema, né, enfim, respondendo a pergunta, cheguei a repostar uma foto postada pelo paciente. Agora, se isso for uma prática reiterada muito comum, e aí afeta diretamente quem tem muito seguidor, né, quem é muito querido pelos pacientes. Essa que é a grande incoerência. Quanto mais querido o médico for, mais problema ele vai ter. Não faz muito sentido isso na minha visão. Renato, então, só complementando o que o Chiga falou, eu fiz um procedimento cirúrgico com o Chiga e eu fiz uma postagem. Ó, tirei aqui a foto, como por exemplo, o Eduardo Picanso fez implante de cabelo agora. Ele tirou as fotos, ele fez o antes e depois dele, e colocou lá, marcou o médico. Eu não repostei, mas ele só me marcou. Isso não tem problema. O problema é se eu repostar. Isso, é a rede social do paciente, ele posta o que ele quiser. Se o paciente quiser postar o antes e depois, ele tem toda a liberdade. E tem mais um ponto, Rodrigo, só para não passar desapercebido também. Ano passado, nós encontramos lá na Jornada Paulista de Cirurgia Plástica, eu fiz uma palestra sobre LGPD. Mas uma preocupação aí para os médicos, clínicas, inclusive nós falamos aqui do dentista poder usar antes e depois, né? O conselho dele permite, o Conselho Federal de Odontologia permite que ele faça antes e depois. Mas será que o paciente está de acordo com isso? Então, nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados e o uso aí das imagens dos pacientes são protegidos também pela LGPD e por vários outros direitos aí dos pacientes em relação à proteção de sua imagem. Antes mesmo da LGPD, já era um assunto bem sensível e polêmico, tá? O uso de imagens, gente, tem uma série de travas e de cuidados que o médico tem que ter. Aí foge um pouquinho do nosso tema, eu gosto de falar sobre a guarda disso, a exibição para outros pacientes, né? Eu já passei o constrangimento de estar numa clínica, conversar com o paciente na recepção, e a hora que eu entrei, o médico, para me mostrar resultados, acabou me mostrando uma foto daquela paciente na recepção, esposa de um amigo. Olha que situação. Então, é uma coisa horrorosa que alguns fazem. Mas, como eu disse aqui, não entra muito no cunho aqui da publicidade, é uma conversa para uma outra oportunidade. Perfeito.
uma dica bem prática, quando você que se intitula especialista na sua propaganda, seja no seu próprio canal, você tem que ter o código lá, o RQE, que é um registro da sua especialidade na associação médica, no CRM. Só isso. Você pode estar com tudo certo, conteúdo maravilhoso. Você diz que você é especialista. Se você não identifica o seu CRM e o seu código de especialista, também é uma infração ética. É um detalhe que eu acho que vale a pena lembrar para vocês. Sim. Vamos nós, dando sequência enquanto os nossos amigos bebem água. Essa pergunta, isso me fez refletir bastante depois que eu vi isso que você mandou para a gente, Renato. Se existe um conflito de interesse na prática de venda na medicina. Uma reflexão importante e dura a ser feita, né? Porque a gente está falando do interesse exclusivamente financeiro. Aí eu quero deixar claro, é proibido ganhar dinheiro? É errado ganhar dinheiro? Não, longe disso. Acho eu que quanto melhor você for, mais bem remunerado você deve ser. Pela sua capacidade, pela sua entrega, eu acho que isso é meritocracia, que a gente fala muito aqui dentro da gestão e na área médica também. Mas essa relação é muito tênue, né? Essa linha tem que ter um cuidado muito grande, né? Sim. Quando eu falo de venda, claro, tem que fazer essa observação, porque muita gente, hoje todo mundo questiona tudo, né? Então, muita gente questiona o profissional ganhar dinheiro, é uma coisa absurda. Claro, os bons profissionais, eles trabalham para isso. Nós nos tornamos profissionais, é claro que várias profissões têm todo um apelo social, mas a gente precisa ganhar dinheiro, a questão não é essa. O que eu gosto de colocar para todos é que o ato médico, né, obviamente o médico ele é remunerado pela prática do ato médico. Agora, o médico que comercializa algo e ele mistura isso com o ato médico, comercializando o ato do paciente, aí ele começa a ultrapassar essa linha tênue, porque um paciente ele tem uma relação de confiança e até de submissão, dependendo ali da enfermidade, do tratamento, que ele compra o que o médico falar, né? Então, a gente vê, infelizmente, alguns casos, obviamente, são casos isolados, de profissionais que se aproveitam disso, mas nós temos uma maioria que não tem essa relação e alguns que acabam se atrapalhando um pouco com as coisas. Não quer dizer que o médico não possa ser também um empresário, ter uma empresa que trabalha com o desenvolvimento de alguma tecnologia, algum medicamento, e comercializa isso. Agora, o médico começa a surfar numa onda perigosa quando ele mistura isso com os próprios pacientes. Então, ele oferta, comercializa alguma tecnologia. Isso, obviamente, não se mistura também com o caso do médico. Eu escrevi sobre isso, Chiga, para a minha coluna do Estado de Minas na semana passada, né, esclarecendo. Muita gente tem dúvidas sobre esclarecendo até sobre o médico que fornece medicamentos, por exemplo, para o seu paciente. Eu citei como exemplo o oftalmologista, que fornece lentes para o paciente. Não tem problema nenhum, né, se ele faz isso sem lucro. Na verdade, ele repassa para o paciente, ele recebe de volta isso, mas sem lucro. Agora, a partir do momento que ele comercializa isso, obtendo lucro, né, eu acho que ele acaba maculando um pouco a opinião técnica dele do melhor medicamento, do melhor procedimento. Então, esse é um cuidado que os médicos precisam ter. Não é uma questão de condenar aqui o médico ser bem remunerado, ganhar muito dinheiro, mas só ele ter esse cuidado, né, de não vincular a oferta e comercialização de algum medicamento, tecnologia, em que ele tem lucro com isso, com a prática da medicina e, sendo mais específico, o ato médico em si, né? Porque é algo que, por mais honesto que o médico esteja nesse momento, Chiga, ele está sendo super honesto, olha o risco que ele corre. Ele receita o melhor medicamento que ele acredita para aquela enfermidade. E, coincidentemente, ele tem esse medicamento, ele desenvolve e ele oferece. Por obra do destino, que a gente sabe que acontece, né, o paciente vem a óbito.
E aí aparece um outro médico para ter uma opinião diferente, porque é a coisa mais comum do mundo. Não, eu trataria com outro medicamento. Então isso vai recair na cabeça do médico. Essa semana, né, a gente viu aí o caso do aborto, né? Hoje o médico ele realmente não sabe o que faz, né? Porque ele segue o código de ética médica, ele pode ter problema com a justiça. Então ele pode oferecer a essa tecnologia esse medicamento e acabar amanhã por até uma ingerência de algum colega, né, que não estava ali naquele momento, mas que fala que algo era melhor, ter aí colocado em dúvida a isenção dele na recomendação daquela terapia, daquele medicamento que ele comercializa. Então, é esse cuidado que eu gosto de deixar bem claro para todos aí. Cuidado com o conflito de interesse que ele pode acontecer. Perfeito. Vamos lá. A próxima frase é sobre resultado. A gente até falou um pouquinho, mas acho que é interessante. Normalmente, na medicina, a gente não tem obrigação de resultado. Isso é natural. Meu paciente vai fazer uma cirurgia cardíaca e a família vai perguntar, então ele está sem risco, doutor? É uma cirurgia que não tem risco? Não, eu não posso afirmar isso. E depois que fizer a angioplastia, então ele não morre mais do coração? Não posso afirmar isso também, né? Agora, na questão específica da estética, há uma dúvida, né, nas cirurgias estéticas, ainda mais quando você, na sua publicidade, você mostra, quase que você promete aquele resultado. O que você fala sobre isso? Vamos lá. Promessa de resultado, né? O advogado tem obrigação de ganhar uma ação, não a menos que ele não prometa, né? Se o advogado promete, Chico, pode deixar que isso aqui é causa ganha, né? O termo que muitos usam. Você vai me cobrar depois. Renato, você paga essa sentença, porque você me falou que era quando eu te paguei, quando eu te contratei, você afirmou para mim que você ia ganhar. Então, todo e qualquer profissional. Tem um entendimento que foi firmado pelo STJ de que as cirurgias estéticas têm caráter de obrigação, tem obrigação de fim. Até isso eu relativizo e não tenho visão tão negativa como muitos colegas. O que eu acho que o médico precisa fazer, Chiga, é deixar claro qual é a promessa dele. Porque o entendimento do STJ você tem a obrigação de entregar o resultado. Se você tiver um bom contrato, um bom termo de consentimento, se essa jornada do paciente, né, for bem desenhada e bem formalizada, você está tranquilo, porque vai ficar claro na documentação o que você prometeu. Você está vinculado a esse resultado. Então, se eu pego alguém com essa beleza incomparável do Rodrigo, né, para operar e falo, Rodrigo, vou te deixar mais bonito, né? Se eu garanto isso para ele, eu vou ter um problema, né? Com certeza. Porque, mesmo que eu deixe, é um conceito subjetivo. Será que ele vai olhar depois? Ele está acostumado com esse rostinho dele aí há 30, 40 anos. Aí ele olha no espelho e fala assim, olha, não gostei. Te ajudei agora, né? Muito! Tá vendo como eu sou legal? Então, ele vai olhar e vai falar assim, olha, eu não gostei. E se chegar no juiz, o juiz olhar também e falar, olha, eu também não gostei. Então, eu posso ter entregue exatamente o resultado proposto. Só que por uma subjetividade que eu deixei em aberto, eu me vinculei a um resultado incerto. Então, o certo é o quê? É o médico, ele formalizar a promessa dele. Olha, Rodrigo, eu vou fazer um implante de cabelo que pode ou não funcionar. Se funcionar, você vai ficar cabeludo. Você vai ter cabelo na cabeça, mas não vou falar que vai ficar cabeludo, né? Agora, pode não funcionar, você pode não gostar. Se eu deixo isso claro na documentação, nessa jornada do paciente que é formalizada na documentação médica, que lá na frente a gente chama de prontuário, mas cada um tem um prontuário. Recebo alguns que dá vontade de chorar, não tem nada no prontuário, é um livro vazio. E outros que eu fico dias para conseguir organizar tudo de tanta informação. Eu prefiro muita informação ainda que desorganizada, do que pouca informação. Não tem anotação nenhuma, não tem nada, enfim. Se você deixa claro qual é a promessa, até nas cirurgias estéticas, eu não vejo problema desse entendimento da STJ, porque o máximo que eu vou fazer, olha, STJ, tá vendo aqui o que eu prometi? Eu entreguei. A melhor terapia, a melhor técnica para o alcance do melhor resultado possível. Agora, olha só, não tive a colaboração do paciente. O paciente abandonou o tratamento, né? Não veio nas sessões de pós-operatório, não fez a fisioterapia que eu falei, colocou um tape todo avacalhado. Eu vi esses dias, né? O paciente reclama de umas marcas depois da lipoescultura que ela fez, e eu tenho fotos, recebi fotos de quem colocou tape para ela. Ela economizou na fisioterapeuta e a irmã colocou tape, com a barriga toda dobrada, cheia de dobras. As dobras ficaram, né? Então, como que imputa isso, esse mau resultado ao médico?
A gente tem a documentação toda preparada, a gente tem tudo certinho ali. Os processos internos da clínica foram bem desenhados, né? Então, tudo está bem feito, a gente consegue comprovar que foi entregue a melhor técnica em busca do melhor resultado, né? Mas falando sobre a questão da obrigação de resultado, o problema é quando o médico promete, ainda que indiretamente. Então, o meu Instagram, cheio de antes e depois, com estados mais do que perfeitos, Rodrigo, ele vai te induzir a entender que o seu resultado é aquele. Eu não tenho um resultado mais ou menos. Olha, eu não tenho nenhum resultado bom numa pessoa feia. Eu só coloco pessoa linda no meu Instagram, né? Só coloco modelo. Qual entendimento que eu estou te induzindo a ter? E o juiz, gente, ele é tudo menos bobo, né? Ele entende isso. Então, ele entende o impacto que isso causou no paciente, e que dificilmente aquela letrinha pequena no termo de consentimento, que nem você, o termo de consentimento, eu tenho uma grande crítica sobre isso também. Quando o direito se encontrou com a medicina, o direito atrapalhou um pouco a medicina, porque aquela imersão informacional que o paciente tinha que ter virou um mero documento. Isso é terrível para o médico, né? Porque quando o paciente reclama lá na frente, eu vejo essa diferença com nitidez. O mesmo termo de consentimento que o Xiga usa e o Rodrigo usa resolve o problema do Xiga. O paciente não questiona mesmo com mau resultado. Por quê? Porque o Xiga gastou 1 ou 2 horas explicando cada risco para ele. E o paciente, ele lembra disso. Agora, você, Rodrigo, muitas vezes, você não tem esse trabalho, né? Você não faz essa imersão informacional com o paciente e, na verdade, quem apresentou o termo foi sua secretária, só falou, olha, assina aqui no dia da cirurgia. Exato. Então, ela não recebeu, a informação toda que ela recebeu foi da rede social. Gente, não dá para esperar um resultado bom de um processo todo avacalhado igual a esse. Então, o médico ele precisa parar, entender que ele não é só médico, ele é um empresário, ele é um profissional liberal, né, quando não empresário, e tem que ter cuidado com tudo isso. Então, o cuidado aí de não prometer resultado, é claro, é não prometer aqui verbalmente, diretamente, mas ter o cuidado de não criar uma trilha de pão aí, uma trilha de migalhas, que induza um claro entendimento de que houve primeiro passo, uma negligência informacional, e quando o paciente tem dúvida, né, o Poder Judiciário o favorece, né, na qualidade de consumidor, mas, na verdade, o médico tem que matar a cobra e mostrar o pau, ou seja, passar todas as informações, formalizar isso adequadamente, para ficar claro, né, que ele não prometeu um resultado incerto e que ele forneceu todas as informações para que o paciente tomasse uma decisão consciente. Esse é o ponto. O paciente decidiu, eu vejo muitos médicos falando, não, ele decidiu, ele assumiu o risco, mas ele fez isso com consciência? Muitas vezes ele não fez, porque o médico não passou todas as informações necessárias. Afinal de contas... A próxima frase aí, Rodrigo, vem ao encontro disso, falando de alinhar as expectativas e evitar as frustrações. Exatamente isso que o doutor Renato falou. Às vezes, no ímpeto de querer vender a cirurgia a todo custo, a gente minimiza os riscos e maximiza o potencial do resultado. Esse é o grande ponto. Ah, eu vou ficar linda igual uma modelo? Talvez não, minha querida. Você pode ficar melhor do que você está agora. Alinhar a expectativa. Ah, mas vai doer? Não, não vai doer nada. Ah, mas tem risco de embolia pulmonar? Como que você não fala para um paciente uma cirurgia longa que não tem risco nenhum de embolia pulmonar? Como é que você conversa? Então, eu acho que esse alinhar a expectativa vai evitar muito problema para vocês. Gente, qualquer procedimento que você vá fazer, por mais simples que seja, você pode ter complicação. E tem alguns colegas que acabam tendo essa dificuldade de conversar com o paciente sobre complicações, com medo de não fazer o procedimento, né, de perder o cliente, né, de deixar, a única coisa que eu consigo pensar é isso, é de deixar de receber aquele dinheiro. Então você explica, você não mente, mas você omite algumas informações. Então, assim, seja claro, doutor, posso morrer? Eu falo, às vezes a paciente, uma cirurgia tem que fazer uma esterectomia, retirada do útero. Doutor, posso morrer? Eu falo assim, olha, poder morrer você pode, mas se Deus quiser isso não vai acontecer, você não vai querer acabar com a minha carreira, né? Aí você brinca e fala, olha, é a última das grandes complicações. Antes de chegar numa complicação dessa, a gente pode ter outras complicações. A pior é uma hemorragia que pode acontecer, daí você vai conversando, vai explicando, mas você precisa fazer isso, né? Porque o paciente, principalmente quando ele começa a borbulhar de dúvidas e de inquietações, de medo, você precisa ter esse cuidado, né? Isso eu acho que é um ponto, Rodrigo, que está até conectado com a experiência do médico. Eu vejo muitos médicos mais jovens negligenciando totalmente isso, e muitos culpam totalmente os pacientes pelos processos. Quando a gente fala assim, olha, chegou um processo,
Ah, paciente é assim mesmo, paciente... Olha, não problematize o paciente. O paciente é complicado, porque as pessoas são complicadas, né? Tanto pacientes quanto médicos, advogados, né? Todos nós somos seres extremamente complexos, né? Muito ingrato às vezes, né? Mas existem formas, né, de ter uma tratativa geral que minimiza esses riscos. Eu falo que o processo ele acontece por frustração, não por erro. E eu tento convencer os médicos disso, eu tenho dificuldade tremenda com muitos, até eles ganharam uma certa experiência e conseguiram concordar comigo, né? Já tive inúmeros casos, Chiga, de erros graves que causaram consequências graves e não teve processo, porque a relação era boa, né? Agora, gente, o que eu tenho de cliente que tem muito processo, mesmo sem erro, resultados ótimos. Eu vejo as fotos e não acredito. Eu falo assim, meu Deus, essa paciente está processando. É a relação, né? E essa relação gerou uma frustração. Então, a gente tem que controlar muito isso, alinhar as expectativas. Muitas vezes o médico, ele fala comigo, hoje eu tive uma reunião assim de manhã, Renato, eu sabia que eu ia ter problema com essa paciente, não sei por que eu operei. Exato, por que operou então? Você vê, é tragédia anunciada, você vê no início. Esse caso, gente, a paciente, ela levou o advogado no dia da cirurgia, o advogado acompanhou a cirurgia, e ela avisou que isso ia acontecer. Ela, olha, tudo bem, tá? 2 semanas antes, né, na última consulta dela, ela falou, eu quero que meu advogado acompanhe a cirurgia. Ele me falou isso depois, eu falei, meu Deus, por que você não... Ele, mas o que eu ia fazer? Sei lá, fala que ficou doente, que seu filho caiu. Querido, eu sou muito a favor da mentira do bem, sabe? Se proteja, usa para se proteger. Declina, não opera, recomenda para algum colega não, para algum inimigo, né? Manda essa paciente para algum inimigo, porque Manda para o concorrente. Colocar um advogado na sala de cirurgia para acompanhar, meu Deus, qual que é o problema dessa paciente? Está na cara que ia ter problema. Então, quando a frustração acontece, aí que o paciente processa. Geralmente a frustração acontece por expectativa não atendida. Por que a expectativa não é atendida? Muitas vezes porque ela é impossível de ser atendida, né? E aí que entra o talento do médico, a experiência dele, que muitos custam a alcançar, de ir medindo isso nos pacientes e entendendo, olha, eu não consigo resolver seu problema, é melhor você procurar outro, né? E muitas vezes a oferta, ela já atrai o problema. Aí é o que eu falei, né, do discurso de venda nas redes sociais que traz esse problema. Então, via de regra, a expectativa exagerada, ela já chega com o paciente através da rede social, talvez não com você, do seu marketing médico, mas de outros. E você tem que identificar isso o quanto antes e não se furtar de avisar o paciente de todos os riscos. Quando eu elaboro a documentação médica, chega e faço termo de consentimento e mando, tem médico que fala assim, Renato, se eu apresentar isso para os pacientes, ninguém opera comigo. E eu falo, então não opere. Não, eu peguei um termo aqui lá no site da Sociedade de Cirurgia Plástica, vou usar ele mesmo. Eu falo assim, olha, eu acho uma coisa horrorosa a sociedade oferecer esse termo. É um termo genérico, não fala quase nada. E o termo ele tem que ser específico, tanto para aquele procedimento ou cirurgia, quanto para você, porque as suas orientações são diferentes dos outros médicos, os seus cuidados são diferentes. Então, eu gosto de, às vezes, o médico fala, manda para mim um modelo, eu falo, querido, falar modelo aqui dentro do meu escritório é igual falar o nome do capeta na igreja, você pega fogo. Eu não gosto de modelo, eu não trabalho com modelo. Eu trabalho com algo personalizado feito para você. E você tem que me ajudar a fazer. Então, a gente faz a 4 mãos para ter algo específico para cada procedimento, para cada médico. Aí a gente faz, de fato, formaliza no documento todos os alertas que têm que ser feitos, né? Lembrando que isso não é feito através do documento, é feito pelo médico, oralmente, olhando nos olhos do paciente. O documento só formaliza o ato para a gente conseguir provar que foi feito depois. Fazendo isso, eu acredito que o médico está bem mais protegido aí de problemas futuros. Eu quero fazer uma colocação em relação a isso, Renato. Você não é o primeiro que conversa conosco, pessoas de altíssimo nível aqui, juntos à Anadem, a gente sem dúvida está com os melhores, mas quando você fala, fazer um para cada um. Eu tenho um colega próximo, um amigo médico, que faz 120 cirurgias, 150 cirurgias por mês. Cirurgias mais rápidas, procedimentos mais rápidos, mas risco cirúrgico. E já conversei uma vez com ele sobre isso, ele falou, cara, se eu botar isso tudo no papel, ninguém vai querer operar. Eu falei, mas é isso que você tem que fazer, colocar no papel. Agora, essa individualização, Renato, do caso, vamos lá, eu sou ginecologista, eu vou colocar DIU.
eu vou montar um termo, não um modelo para não queimar, mas vou fazer alguma coisa assim básica com as informações que eu tenho que dar, com as complicações, os riscos, as incidências, eu coloquei tudo. Eu não posso usar numa situação dessa, para um procedimento, para uma situação mais próxima ou mais simples, e individualizar caso o procedimento seja um pouco mais... Né? Vou fazer uma cirurgia plástica, uma abdominoplastia, numa mulher que pesa 120 quilos, numa mulher que pesa 70 quilos, é diferente, eu preciso desse cuidado. Para essas coisas, eu consigo trabalhar assim? Qual é a orientação, como advogado, qual a orientação que você dá para a gente? A minha sugestão, na verdade, eu não sei se eu fui confuso na fala, eu não me refiro a um termo para cada paciente, um termo para cada cirurgia e procedimento. Tá. Então, o médico... Eu entendi errado. Isso. O médico... Não, mas você não está errado de tudo, não. Peraí que eu vou chegar lá. Vai complicar mais um pouquinho. Aqui é igual jogar Super Mario, vai ficando mais difícil cada fase que você passa. Na verdade, eu sugiro... o médico que eu conversei hoje cedo, ele faz 16 cirurgias isoladas. Ainda tem as conjugadas, né? Então, nós elaboramos 16 termos de consentimento juntos. Tá. Eu já tenho um esqueleto que eu trabalho e que eu indico para o médico onde eu preciso que ele coloque ali a receita mágica dele. Eu falei, esses aqui são os pontos que você vai me ajudar, o resto tá feito por mim, né? Tá. Então, a receita mágica dele está naqueles pontos ali que eu já deixo destacado, faço junto com ele, é mais rápido que mandar. Se eu mandar um monte de tempo para o médico, daqui a 5 anos ele não me mandou de volta ainda. Então, a minha prática, Rodrigo, é ir até ele. Então, eu visito, eu vou pessoalmente, sento com ele, levo a caneta, computador, e a gente faz isso em 2 horas. Né? Perfeito. Às vezes eu tenho até dificuldade que eu marco uma consulta. Eu vou com um paciente e falo assim, eu te enganei, na verdade eu vim fazer seus termos. Porque quando eu vou falando que eu estou marcando fazer termo, aí eu vou ficando para depois, né? Então, às vezes eu vou com o paciente. Mas eu crio termos individualizados para cada procedimento ou cirurgia. E aí, quando são conjugados, uso os 2 termos, né? Porque aí as conjugadas, a gente vai desdobrando isso, virando um fatorial interminável. Então, se ele faz 11 cirurgias, ele tem 11 termos de consentimento, mais 7 tratamentos aí, laser, etc., esses tratamentos de estéticos, né? Aí ele tem mais um termo para cada um. Só que quando tem uma paciente com características especiais, dependendo, a gente coloca isso, às vezes no termo, às vezes na anamnese, que inclusive tem um cuidado muito especial, Rodrigo, que eu gosto de colocar também, que a maioria dos médicos não se atenta a isso, que é a anamnese redigida e assinada pela própria paciente. A maioria dos cirurgiões plásticos que eu converso, quem faz a anamnese é o próprio médico, faz no computador, a secretária preenche, eu falo assim, olha, a paciente assinou? Não, ela não assinou, né? Amanhã, ela vem a óbito na cirurgia por uma condição pré-existente que ela não te avisou. Aí eu vou provar isso através da ficha de anamnese que você preencheu no computador? Cadê a assinatura da paciente? Cadê a comprovação de que ela negligenciou informações que deveria ter passado? Então, é o que eu digo, Xiga, dessa jornada do paciente. Quando eu falo de documentação, todo mundo olha para o contrato e para o termo de consentimento e acha que acabou. Contrato e termo de consentimento é só o começo da conversa. Essas peculiaridades aí, Rodrigo, paciente obesa, né, etc., isso vem no restante da documentação. Geralmente não é no termo de consentimento. Perfeito. Perfeito. Já dá sequência aí, falar da jornada do paciente, falar da experiência do paciente, né, cara? Temos um especialista aqui para falar da experiência do paciente. E é exatamente isso, né? Não é o momento que ela senta na sua frente ou o momento que você está acabando de fazer a cirurgia. Tem toda uma história atrás disso tudo, né? Isso. A questão da jornada do paciente, eu gosto de trabalhar esse termo muito com as clínicas, né? Eu falo muito sobre a experiência do paciente, né? Que é um conceito aí que eles têm que ter na cabeça e no dia a dia, mas a jornada, Rodrigo, eu coloco uma jornada dentro da clínica ou dentro do hospital. Então, vamos lá, a jornada começa com o marketing médico, né, com a publicidade, ali começou a jornada. Aí, eu gosto de contextualizar essa jornada do paciente na documentação para estar dentro do prontuário. Então, quando eu falo da jornada, para muitas clínicas, a jornada ela se limita a um termo de consentimento genérico, que muitas vezes o paciente não assina, não coloca data, não coloca nome, né, um documento que está lá. Um receituário e nada mais.
E quando a gente fala da jornada que começa aqui e termina aqui, cada passo, essa jornada eu desenho criando documentos e criando processos internos. Então, por exemplo, para ter a consulta com o médico, qual que é o gatilho anterior para que essa consulta seja agendada e ela aconteça? Preenchimento da ficha de anamnese e assinatura. Então, a gente cria esse processo interno na clínica. Depois de preenchido e assinado, e a secretária preencheu, está tudo certinho, aí entra para a consulta. Pós-operatório, imediato, primeira coisa é a foto. Depois da foto, você dá sequência na consulta. Para quê? Para não faltar a foto. Então, quando eu falo de ter essa atenção especial com a jornada do paciente, é para que você tenha, de fato, uma comprovação de tudo que acontece, que você não pule nenhuma etapa, que isso vai causar uma insatisfação no paciente e uma falha procedimental que implica numa falha documental dentro da clínica. E você pode precisar desse documento, inclusive, você pode precisar 10, 15 anos depois, né? Então, o foco na jornada do paciente está próximo da experiência do paciente, né, que o Xiga dá muitas aulas para a gente, mas essa jornada está mais focada na jornada dentro da clínica e no desenho adequado desses processos internos com a equipe do médico, né? 90% está fora da mão do médico, por isso que tem que ser bem desenhado. Ter ali um procedimento operacional padrão para cada coisa, gerando uma documentação que vai compor um prontuário consistente que, de fato, traga aí segurança para o médico. Já que vocês estão falando de jornada, de volta ao tema publicidade e marketing, e às vezes é o início dessa jornada. Às vezes, antes do cliente chegar efetivamente na sua clínica, ele já está te acompanhando, se relacionando, consumindo seus conteúdos, ganhando confiança na sua autoridade, mesmo sem ter virado seu paciente ainda. Por isso que o Renato já tinha tocado no assunto, mas eu friso aqui que na dor, desejo e decisão, e na decisão do paciente em procurar a clínica, é onde atua o marketing e a publicidade. Então, a sua publicidade que leva o seu médico, o seu cliente à sua clínica, ela faz parte da jornada e ela acontece antes dele virar seu cliente. Então, fiquem atentos ao que vocês estão postando. A gente fala da reputação que o médico sempre valorizou a vida inteira, mas agora existe a reputação online. Então, joga no Google o seu nome e vê o que aparece lá, porque é isso que o seu cliente vai fazer. Se é o que você quer, a imagem que você quer transmitir, ok. Se não é, constrói. E tem uma coisa maravilhosa nisso, maravilhosa, Xiga. Sábado passado, eu fui no shopping buscar um terno, cara, olha que coisa legal. E quando eu entrei, um senhor me parou no meio do caminho. Ô, doutor Renato, vem cá, como se fosse um amigo. Olha que legal. Vem cá, essa é minha esposa e tudo. Bancário, eu sou o doutor fulano e tudo. Eu te sigo em rede social, até dei comentei um negócio semana passada e eu lembrei. Falei, cara, eu vi o comentário seu, foi legal. O cara, pô, eu te sigo lá, acho muito legal, cara. Pô, você postou um artigo esse dia que falou isso. Pô, isso já... Cara, vamos sentar e tomar um café aqui. Cara, ele conversou comigo, um amigo. Me apresentou para a filha, para a esposa. Eu sentei e tomei um café com ele, né? E ele me tratou como um amigo. Gente, isso é uma coisa maravilhosa das redes sociais que a gente tem que saber usar, tem que saber aproveitar. Agora, pode acontecer também no sentido contrário, né? Então, a jornada, gente, do paciente, ela começa na publicidade médica. Se o início for ruim, essa jornada vai ser um desastre. E o feedback que esse paciente vai dar para os demais também vai ser desastroso. Então, quem se preza a fazer, a escolha de muitos é não trabalhar isso. Olha, eu não gosto de rede social, não tenho interesse em fazer, não tenho tempo. Ok, sem problemas. Mas quem se propõe a fazer, tem que fazer bem feito. Porque o resultado ruim do marketing médico, sobretudo em rede social, ele pode acabar com a reputação e com a carreira do médico que ele custou a construir ou que ele ainda não construiu. É verdade. Perfeito. A gente falou bastante, mas nós vamos pular para a última frase, Rodrigo, que ela é bem impactante para a gente encerrar. O prontuário te condena ou te absolve. É isso aí. Sem meio termo. Isso te preocupa ou te deixa mais tranquilo? Você, como é que anda o seu prontuário? Isso é um questionamento. Você, como na visão do advogado, o que você tem para falar para a gente, Renato? Olha, é exatamente o que a frase diz. O prontuário, ele condena ou absolve. Não tem um meio termo em relação a isso. Muitas vezes eu recebo um processo, né? E o médico fala, doutor, fica tranquilo que isso aí vai ser mamão com açúcar.
o que aconteceu foi isso. Eu falo, ótimo, manda prontuário. Prontuário? Não tem prontuário. Eles estão ótimo. Como que eu vou provar tudo isso? Né? Se é cirurgião plástico, foto. Cadê as fotos? Eu não fiz. Beleza, consentimento, não tem. Não, mas o resultado ficou bom. E o resultado ficou bom. Você tem, vai ter uma perícia, nós vamos ver que o resultado está bom. Em quanto tempo de cirurgia? 5 anos. A paciente era bonita? Aí, não, você acha ela bonita? Não, eu falei, exato. Então, nós vamos ter lá uma perícia numa paciente que você não acha bonita. Será que o juiz vai achar? Olha a quantidade de subjetividade que a gente tem. Gente, o que não é provado não existe. E eu falei um pouquinho no início sobre relação de consumo, né? O paciente, gente, embora eu discorde disso, sustente até o fim que não existe uma relação consumerista entre o médico e o paciente, o entendimento dos tribunais é esse, né? E o paciente alega, o médico tem que provar na qualidade de fornecedor, né? Então, cabe ao médico ter comprovação de tudo, ter essa jornada do paciente toda comprovada. Aí você tem um processo, pode ser a coisa mais absurda. Você tem como provar o que de fato aconteceu? Não. A palavra do paciente sempre vai valer mais. Eu tive um caso há alguns anos, Chiga, de um cirurgião plástico, velha guarda, né, um cara já bem experiente aqui em Minas, e ele recebeu um processo, uma ação judicial de uma paciente e colocou prótese de silicone, né? E essa paciente processou ele porque ela teve lesão corporal e porque ela teve uma cicatriz. Olha, o seio dela ficou bonito, cicatriz mínima, né, quase invisível, só que ela falou que ela teve um corte que ela não sabia que ia ter, ou seja, uma lesão corporal, e uma cicatriz na ferramenta de trabalho dela, né? Ela trabalha, ela é dançarina, enfim, e prejudicou. E ele trouxe o processo para mim dando risada. Ela alegou, né, que ela achava que o silicone era injetado nos seios, que não era um corte e a colocação de uma prótese causando cicatriz. Ela perdeu dias de trabalho, né, então perdeu capacidade laborativa durante alguns dias, colocar lá o valor que ela ganhava, enfim, uma coisa horrorosa. O médico trouxe dando risada. Eu falei, você tem o termo de consentimento? Ele, não. Então você não tem como provar que você avisou que ia ter uma lesão corporal, um corte, e a técnica era essa e tudo. Você não tem nada? Não. Então, amigo, deixa para rir no final. E vamos contar com o fato do juiz entender que o homem médio, né, isso é um termo do direito, uma pessoa média, ela tem que saber que o silicone não é injetado. E na audiência, né, foi engraçado, que era um juiz também, velha guarda, né, um juiz já idoso. Essa audiência foi em Montes Claros. E quando eu usei até um tom meio de chacota, né? Falei, excelência, pessoa em pleno 2020, falar que não sabe, achar que o silicone é injetado, e o juiz falou, ué, rapaz, mas não é não? Como é que é então? Então o juiz não sabia, né? Nós não temos sentença desse caso ainda, mas eu não espero coisa boa. Então, Meu gente, Deus. O prontuário, por que eu digo que ele te salva ou te condena? Porque não ter algo no prontuário vai te condenar, entendeu? Ter algo deficiente no prontuário, termo de consentimento genérico. Então, ele não fala, se ele é genérico, que você não deveria tomar tal medicamento. Você pega um termo genérico de cirurgia plástica, eu conheço um médico que usa o mesmo termo para todas as cirurgias. O mesmo termo que ele usa para uma mamoplastia, ele usa para uma abdominoplastia. Gente, é uma coisa absurda, os riscos são diferentes. É um tratamento, é uma cirurgia totalmente diferente, mas ele usa o mesmo. Qualquer risco que não está previsto ali, Chiga, era melhor não ter o termo. O termo é o seu pior inimigo, porque ele além de não provar que você avisou, ele prova que você não avisou. Então, daí o cabimento dessa frase, que eu acho assim, muito cabível, eu acho muito legal ela estar no final para ficar na cabeça aí de todos os médicos, todos que estão assistindo a gente. O prontuário, ele te salva, te condena. Quando você pensa no seu prontuário, doutor, qual que é o seu sentimento? É de desespero ou é de alívio? Se é de desespero, né, está em tempo ainda de trabalhar para ter um prontuário diferente. Está em tempo de mudar. Aí. Você sabe que quando o meu paciente diz, eu sou cardiologista, eu parei o remédio por minha conta, eu anoto no prontuário. O paciente parou o remédio por conta própria. O fumante, todas as minhas consultas eu ponho lá, orientei parar de fumar e o cliente não seguiu. Não tem problema, nunca precisei usar isso, mas está lá toda consulta, e às vezes eu escrevo até na receita, último item, parar de fumar. Às vezes o cara até dá risada, achando que é engraçado. Não, eu estou avisando, mês após mês, ano após ano, que o cara tinha que parar de fumar.
e às vezes ele não para. Então, eu aviso que eu comuniquei. Bom, muito bom. O assunto de hoje foi incrível. Óbvio que a gente não consegue esmiuçar tudo. A gente tem uma live que a doutora Pamela Brizola fez com a gente, foi exclusivo sobre o termo de consentimento. Quem quiser, busca aqui no nosso canal do YouTube. Mas em relação à publicidade, Renato, realmente a gente tem que ficar atento. Eu falo que é muito tênue a linha do criativo e do ridículo. Você já me ouviu falando isso? Sim. E você que é médico, você que é profissional de saúde, você tem que ter um bom senso e um crivo. Você tem liberdade de publicar coisas criativas, mas veja se você não está fazendo alguma coisa muito grosseira, e em vez de aumentar a sua autoridade, você acaba denigrindo a sua imagem. Então, fique atento a isso. Criatividade, sim, vulgaridade, não cai bem. Então, ou ridículo, né? Às vezes a gente vê mesmo colegas fazendo papel de ridículo, fazendo algum tipo de deboche contra pacientes. Fiquem atentos com mídia social. Ah, mas eu tenho direito de expressão. Você tem direito de expressão, mas você não pode menosprezar o paciente que é mais humilde ou o paciente que tem algum problema de saúde que é nítido, que ele não entendeu a sua recomendação. Então, fiquem atentos. A mídia social veio para fazer com que você, às vezes, do dia para a noite, fique mais conhecido. O que a gente levava 20 anos antigamente, agora, em alguns meses ou em alguns anos, você consegue construir sua autoridade. Mas o doutor Renato deixou muito claro isso. É uma faca de dois lados. Você pode destruir também sua carreira em cima de mídia social. E, às vezes, em cima de besteiras. Bobagens. Não quer dizer que você tenha feito nenhum erro grosseiro, matado ninguém, mas a maneira como você se comunica, ou você pode levar processos mesmo judiciais, ou processos éticos no CRM. Então, fique atento e dá uma olhada de novo nessa live. Se tiver dúvida, procura um advogado de confiança. O doutor Renato está aí. Sigam o Renato também nas mídias sociais. Renato, suas considerações finais. Chega só para complementar. Eu me lembrei de um caso que encaixa bem com isso. Vou falar rapidinho para não gastar esse tempo final, tá? Do impacto de ações impensadas ou pouco pensadas, né? Eu recebi um processo de uma paciente reclamando de cirurgia. É uma queixa, assim, bobinha hoje em dia, né? Reclamar de cirurgia. É uma coisa que a gente consegue resolver com muita facilidade. Só que essa paciente, o médico me mandou uma foto, né? Dela tomando sol 3 dias depois de cirurgia, de biquíni, ainda com tape, tomando sol. E aí eu falei, pô, que presente essa foto, né? Ela postou isso? Ele, postou. E eu usei essa foto na defesa. E na impugnação, a contestação, ela comprovou que ele repostou a foto na rede social dele. E isso condenou a gente. Então, ele viu ela postando uma foto 3 dias depois de cirurgia, tomando sol, usando um tape abaixo do biquíni, né? E ao invés de ele repreender a paciente, ele repostou a foto na rede dela. E ela conseguiu comprovar isso. Então, senhores, é muito fácil fazer uma besteira muito grande, uma atitude impensada, e depois pagar um preço alto por isso, porque é um processo que a gente ganharia com facilidade, acabamos tendo resultado ruim em primeira instância por conta de ter repostado, ou seja, o médico coadunou com aquilo, né, passou pano naquilo, até usou a favor dele em rede social, e isso pesou bastante nessa condenação. Chiga, minhas considerações finais, né, são para que todos os profissionais tenham um cuidado muito grande. Como você disse no final, a rede social ela pode sim, em uma semana, te elevar a uma autoridade que naturalmente a pessoa levaria meses ou anos. Mas ela pode também destruir uma carreira que você levou 20, 30 anos em uma semana por conta de uma besteira qualquer. Então, trabalhar na nova praça pública, né, praça pública da área da era moderna, né, onde as pessoas são apedrejadas lá e executadas sem possibilidade de defesa, não é fácil e tem que ter um cuidado muito grande. Eu sugiro a todos que tenham uma assessoria de publicidade, de marketing especializada na saúde para evitar algum problema e que sempre submetam ao jurídico nas campanhas para ter certeza de que está tudo muito bem alinhado. Sobre a parte de publicidade, essa é a minha consideração final, Chiga, e agradeço mais uma vez aí pelo convite e pelo espaço. Chiga, Rodrigo, muito obrigado. Muito legal. Nós estamos lançando um livro chamado Marketing Não Faz Milagres, que realmente não faz. Seu Bira colocou aqui, Guilherme colocou aqui também, dizendo
que a melhor propaganda é a relação médico-paciente, e não há nada mais poderoso do que quando os seus próprios clientes promovem os seus cuidados. Então, essa é a ideia, esse é o melhor marketing que existe. Muito bom. Um presente aí para vocês, na verdade, um lançamento. Isso aqui é uma dica boa para os nossos colegas aí que têm problemas financeiros. Felipe Santinoni tem uma consultoria muito legal para quem quer organizar suas finanças, e ele é meu coautor no livro Do Plantão ao Milhão, que vai ser lançado semana que vem. E temos 2 presentes, né? Esse é o livro. Temos um presente de gestão por trás do jaleco, do nosso querido Rodrigo Leite, e a experiência do paciente, que fala muito disso que a gente conversou aqui, que está no nosso site, no site da Sociedade Brasileira de Direito Médico. Muito legal, meus queridos. Renato, é sempre uma honra, já assisti várias palestras suas também, estou te acompanhando nas mídias sociais, e você já é nosso convidado aqui para algum próximo assunto, que sem dúvida nenhuma vai engrandecer aqui com essa nossa plateia. Rodrigo, alguma consideração? Acho que você podia só relembrar nossos patrocinadores, e espero vocês, nossos titãs convidados, todos que voltem para a plateia também, e na próxima semana a gente terá, na quarta-feira, mais uma Quarta dos Titãs. Agradecer mais uma vez a presença de todo mundo, a ANADEM, professor Ramalho, Dr. Raul Canal, a Universidade Corporativa da ANADEM, que tem agora o lançamento da pós-graduação, né, Chico, em parceria com a Fundação Dom Cabral. Então, se você quer aprofundar os seus conhecimentos e com 2 chancelas fenomenais, você deve procurar essa pós-graduação. Agora, se você está preocupado em viver 120 anos, talvez para se precaver de doenças da senilidade, você deva pensar em guardar células-tronco, e a Recrio está aí para isso. O Xiga já fez a dele, que ele também já está com uma idade avançada, já precisava deixar isso tudo guardadinho, né? E dando sequência, né, do que o Dr. Renato conversou conosco, cirurgia segura. Você que trabalha na área cirúrgica, cirurgião plástico principalmente, pense nisso. Pense em ter um suporte caso você tenha algum problema. A judicialização chegou pesado, o Renato mostrou para nós todos hoje como é que isso está. Então, cuide disso. E quarta-feira que vem estaremos juntos com mais um assunto do seu interesse. Um abraço a todos, uma excelente semana e até quarta-feira. Até quarta.